dar dicas de tarefa mínima para essas 3 aulas que nós curtimos. O negócio é o seguinte, galerinha. Lá na página 65, exercício 10, prestem muita atenção. Uma esfera isolante está eletrizada com uma carga que vale menos 3,2 microcoulomb. Acalme-se. Menos 3,2 microcoulomb. Esse prefixo aqui, micro, é um prefixo muito usado na física que significa 10 na menos 6. Quer dizer que ele falou que a carga é menos 3,2 vezes 10 na menos 6 coulombs. Qual dos dados que nós estávamos estudando anteriormente o cara me forneceu? Isso. Tu vê que loucura, eu te ensinei que o nome do cara é quantidade de carga. E aqui na apostila o cara usou o nome completo, eletrizada com uma carga. Eu, quando te ensinei, usei o nome completo do cara. O cara da apostila usou só o sobrenome. Certo? Então no começo a gente fala quantidade de carga elétrica. No outro dia a gente fala carga elétrica. E no outro dia carga. Certo? É assim no dia a dia também. Não chama o cara sempre, ó, é o João, Asdrubal da Silva. Não dá, né? Aí daqui a pouco é só Asdrubal. Amigo meu, Asdrubal. Ou Dudu. Então é isso. Uma esfera isolante está eletrizada com uma carga. Ele quis dizer o quê? Quantidade de carga. Não foi o que a gente acabou de falar, gente? Não me assustem. Quantidade de carga. E se tu quiser ser fera, tu anota os dados primeiro. Anota os dados. Eu sou o melhor professor. Anota os dados. Bonitinho. Como se nunca tivesse feito na vida. É assim que fica ninja. Sabendo que a carga elementar vale, essa eu já sabia, mas está lá fornecido carga elementar 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. É correto afirmar que essa esfera apresenta excesso de tantos elétrons, falta de tantos elétrons, excesso de tantos prótons, falta, excesso. Me ajudem, por favor. Agora que eu anotei os dados, o que eu estou procurando? Né? Só tinha 3 malditas letrinhas, né? Se ele me forneceu 2 é a terceira, claro que ele quer o N. Aí eu até anoto assim para ficar ninja. E agora, depois que eu anotei os dados, eu copio a fórmula. É sempre assim. Todo problema de física, química e a maioria de matemática, tu lê de novo, lê e anota os dados com bastante calma. Vai no formulário, vê quais fórmulas tu pode usar para aquela situação, substitui os dados e isola a letrinha. Por isso que era para ser fácil, cara. Era para ser fácil física, química e matemática. Porque é sempre assim, o mesmo maldito processo. Eu, no começo, tinha dificuldade em interpretação de texto. Eu ia e não conseguia saber qual letrinha era qual. E tu só aprende isso tentando, errando, se chateando, vindo na assistência, tirando a dúvida. Vai, quero ver. Isso, esse cara é menos 3,2, parabéns. N eu não sei quanto é. 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá multiplicando, passa? Meu Deus, como é fácil. 3,2 vezes 10 na menos 6, dividido por esse cara que estava multiplicando e passou dividindo. Não tem mais chance de tu botar o cara que era em cima embaixo em cima. Não dá mais nessa idade para errar isso. O cara que está multiplicando, é ele que vai para baixo dividindo, né? Por favor. E olha só que curioso. N é igual, se o aluno não está com a matemática básica em dia, ele fica um pouco apavorado nessa hora. E não tem que se apavorar. Número normal divide por número normal, número esquisito divide por número esquisito. Simples assim. Concorda-se que dividir por vírgula é muito fácil? É só igualar as casas e eliminar a vírgula. Iguala as casas, elimina a vírgula. Iguala as casas, elimina a vírgula. É ridículo dividir por vírgula. Então, como aqui tem uma casa e aqui também tem uma, tchau, vírgula, idiota, pronto. 32 dividido por 16? 2. Pronto. Só que tem um detalhe. Um era menos, o outro é mais. E mais dividido por menos? É menos. Que estranho. Menos. Deu 2, né? E como é que faz para dividir potências de mesma base? Mantém a base e subtrai os expoentes. É isso. Mas tem uma técnica de repente mais gostosa. A gente pega o 10 na menos 19 e joga para cima 10 na 19, né? Muda o sinal do expoente, lembra? E aí vai ficar 10 na 19 com 10 na menos 6, que é quanto? 10 na 13. Parabéns. Senhor, não entendi, foi rápido demais. Calma então. 2 maneiras de processar aqui. Ou tu aplica a propriedade da exponenciação, mantém a base, subtrai os expoentes. Tá vendo? Ó, copiei a base e subtrai os expoentes lá em cima. Concorda comigo? Como é que eu vou continuar aquela conta de subtração lá, menos com menos? É mais.
Por isso vai ficar menos 6 mais 19. E quanto é menos 6 mais 19? 13. 10 na 13. Menos com menos deu mais. Menos 6 mais 19. 13. A outra maneira de pensar que eu acho muito mais elegante é tu pegar o 10 na menos 19 que está embaixo e passar para cima 10 na 19. É uma outra propriedade da exponenciação. Quando tu muda um cara que tem expoente de numerador para denominador ou vice-versa, troca-se o sinal do expoente. Lembra dessa? Isso é uma propriedade importante. E aqui tu só soma os expoentes, aí fica mais fácil, ao meu ver, de perceber que dá 10 na 13. Tranquilo, galerinha? Só que vem cá, o que era o n mesmo? Número de partículas em excesso. Como assim vai ter menos 2 vezes 10 na 13 partículas em excesso? Quase isso. Olha, na verdade, galera, é que se tu for ver na conta, tem um engano que ocorreu ali na conta, porque um número de certas coisas não pode ser negativo. Porque quando eu falo que n é o número de algumas coisas, 0 é quando eu não tenho nenhuma coisa. Menos 1. Pois é, né? Mas não quer dizer, não pode estar faltando elétron. Não estou querendo calcular quantos elétrons sobram ou faltam. Eu quero saber qual é o número de partículas em excesso. Vou ajudá-los. A carga era... Se a carga da partícula era negativa, ó, ali, se ela era negativa, é porque esse corpo tem excesso de elétrons, e elétrons tem carga elementar. E olha a carga elementar que eu usei. O safado só disse que o módulo da carga elementar era negativo. Então, para o cara fazer a resposta discursiva corretamente, ele tem que sacar que é elétron que tem excesso. Então ele usou a carga negativa, ali também, né? E menos com menos. Ah, bom! E agora tu pode responder se isso é próton ou elétron. Claro, na hora que eu escolhi a carga negativa, eu já sacava que esse corpo tem excesso de elétron. Então ele tem excesso de elétrons. Quantos elétrons em excesso? 2 vezes 10 na 13. Tu usa exatamente o sinal da quantidade de carga elétrica tem que ser o mesmo sinal da carga elementar que tu usa. O N é sempre positivo. Tu depois saca se é próton ou elétron. Parabéns, garota. Desculpa demorar aqui. Ô professor, mas né, no final, quando eu cheguei negativo, não tem como sacar já que é elétron? Pois é, mas o que eu quero te dizer é que essa sacada, de certa forma, é um golpe de sorte do cara. Entendeu? A gente não pode contar com um golpe de sorte, a gente tem que fazer de maneira consciente. Outra. Ô, galera, olha que legal a colocação do colega. A colocação do colega foi perfeita. Ô, professor, mas eu não poderia usar aquele menos como uma interpretação de que o cara é negativo? Pode, só que isso é um golpe de sorte. Se fosse uma questão de ABCD ou somatório, o corretor não ia nem perceber que tu teve esse golpe de sorte. Mas a UFSC agora tem questões discursivas. E tu tens que fazer de próprio punho a questão, tal e qual eu te pedi. E aí o cara, na hora de olhar a falta do menos ali, ele vai te descontar. Não vai se perder tudo, mas vai descontar. E por isso que eu sou chato de falar disso. Só um pouquinho? Pode falar. Pode perguntar, amigo. Pode ser. Pode ser tu mesmo, primeiro. Não tem problema. Parabéns pela pergunta. Vamos de novo ali. A interpretação aqui está tranquilo? A interpretação aqui foi tranquilo, né? Quantidade de carga, certo? Medida da carga. Como? Ah, o do mais e do menos. É isso? Beleza, show de bola. Agradeço a atenção de vocês. O negócio é o seguinte, galerinha. Quando o cara disse que a carga do sujeito era menos alguma coisa, eu já tenho que sacar que é excesso. Do começo já eu sei que é excesso de elétrons. Desde o começo da aula nós estamos falando que os elétrons têm carga negativa. Então qual é a carga elementar do elétron? É o mais nananã ou o menos? É o menos. E quando eu fui fazer a conta, já que o autor da apostila não colocou o menos, eu fingi que não sabia de nada, para depois a gente interpretar juntos. Fingi que eu não me preocupei aqui com o mais, que mais é para próton. E o cara é negativo, tem excesso de elétron. Fui lá e deixei o mais ali, ó. Não é? Ah, não está acontecendo nada. Aí, de repente, eu percebi que o número de partículas tinha dado negativo. 0 é que não tem nenhuma. Menos que 0 nesse caso é um buraco negro que sugou as partículas. O que é isso? Então, o número de coisas não faz sentido ser negativo na física. Eu não posso dizer que o tamanho de uma sala lateral tem menos 8 metros. Porque 0 é o mínimo. Né? Não tem tamanho nenhum. Concorda comigo? Aí eu fui me perguntar onde é que foi a incoerência, onde é que eu errei?
Ah, eu errei porque o cara tinha excesso de elétron e no formulário eu coloquei como se fosse próton. Se o cara tem excesso de elétron, tem que usar a carga do elétron. Aí ficou coerente, né? Porque menos com menos deu mais. E o mais não tem a ver com a carga. O mais só quer dizer que o número de algum, né? O número de balas que tu compra na padaria tem que ser um número positivo. Tu não pode comprar menos de 5 balas. Ah, pessoal, mas que eu emprestei bala na padaria, bicho, não viaja. Tá? Tá bom? Então, ó, 2 vezes 10 na 13. Por que eu sei que é excesso de elétrons, meus queridos? Porque este cara é negativo. E qual era a alternativa, então, correta? Excesso de 2 vezes 10 na 13 elétrons. Tu podes arriscar a 9 em casa e depois assistir o videozinho da outra turma pra ver se tu conseguiu acertar. Bonita pergunta, galera. Se eu sou um átomo e tenho uma carga positiva, o que eu tenho de excesso em mim? Prótons, não vai faltar elétrons. Outra, galera, a gente nunca diz que um corpo ganha ou perde prótons, porque o próton está lá no núcleo. E se tu arranca próton de um átomo, é bomba nuclear. Ou seja, os corpos aqui na física só vão trocar Então eu estou neutro. Perdi elétron, fiquei positivo. Ganhei elétron, fiquei negativo. Então toda vez que nas alternativas tem falta de 5 vezes 10, 12 prótons, aí fica errado? Não, na verdade não. Ele só não poderia falar que o corpo perdeu ou ganhou prótons. Mas falar que ele tem 2 vezes 10 na 13 elétrons em excesso é o mesmo que dizer que ele tem 2 vezes 10 na 13 prótons em falta. Tá beleza? Daria no mesmo, tá, amigo? Parabéns pela tua colocação. Então dizer que eu tenho 2 elétrons em excesso é o mesmo que dizer que eu tenho 2 prótons a menos. Tá? Tem o mesmo significado isso. Certo? Porém, os corpos só trocam elétrons, porque eles é que estão na casquinha do átomo, beleza, galera? Não pode trocar prótons, tá? Estaria correto, sim. Se tivesse essa falta de prótons, também teria esse gabarito, beleza? Tanto que não tem, porque senão o gabarito seria ambíguo, não é isso? Pessoal, olha só, na outra turma, eu consegui avançar um pouquinho mais que aqui, mas não tem que se preocupar com isso, certo? Eles não fizeram tantas perguntas nessa hora, é natural que socorra. Então, se tu for assistir outro vídeo, não fica magoado, lá ele falou de utilização por atrito, aqui não. Porque isso absolutamente se iguala depois de alguns dias, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pelas perguntas e até daqui a pouco. Na última aula de física aí eu dou um apanhado geral de todos. Mas é com ele também?